E aí, craques, Mr. Barça na área. Neste vídeo vou trazer as últimas informações sobre o interesse do Barça no Osimhen e no Eta Eyong. E o que os meios de comunicação dizem sobre essas negociações. E vou comentar brevemente sobre o pedido de desculpas do Vinícius Júnior, após a sua atitude no Clássico. Mas antes, convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. E vamos começar com o Osimhen, atual atacante do Galatasaray, que tem um preço alto para a sua contratação, mas que já tem certa rodagem no futebol europeu. O Barça já se interessou pela contratação desse jogador, na época que ele ainda atuava no Napoli. E o problema sempre foi o seu alto custo de transferência. E todos sabemos que o Barça está se recompondo financeiramente aos poucos, e estamos sendo bastante discretos na hora de gastar no mercado de transferências. O Galatasaray comprou o jogador por 75 milhões de euros, e seu contrato vai até 2029. E não será fácil tirar o jogador da equipe da Turquia. Porém, as últimas informações apontam que o Barça ainda tem o Osimhen no radar como uma das opções para substituir o Robert Lewandowski. E as cartas que a equipe blaugrana pretende fazer apontam a vontade do jogador em sair, para que ele fale publicamente e, consequentemente, forçar a sua saída por um preço mais acessível, que é uma jogada que está sendo muito utilizada pelo presidente Joan Laporta e seus diretivos, pois pagar o preço cheio de no mínimo 70 milhões de euros seria um gasto acima do que o Barcelona está podendo presumir. Os números atuais do Osimhen no Galatasaray continuam sendo bastante interessantes, com gols importantes, como por exemplo, anotando 3 gols nos últimos 2 jogos na Champions, sendo um deles o gol da vitória contra o Liverpool. Sendo importante na Liga Nacional, anotando 3 gols em 7 jogos. E na seleção da Nigéria, sendo o principal nome do ataque, com 6 gols e uma assistência, nos últimos 5 jogos, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, com direito a um hat-trick na última partida. Definitivamente é uma opção muito interessante para o Barça, mas com certeza vai ser bastante difícil concretizar essa negociação. Mas tudo pode acontecer no futebol, e vamos ficar atentos a essa opção. E talvez uma possível dúvida esteja em lesões recorrentes, que apesar de não ter sido tão graves, é um detalhe que qualquer clube deve levar em consideração. Além do nigeriano, saem novas informações do atual jogador do Levante, o Eta Eyong. E sabemos que o Barça tentou a sua contratação na última janela de transferências, mas não foi possível por prioridades e pela questão dos limites salariais. O Eyong está jogando muito bem no Levante, mas já vinha jogando bem na temporada passada com o Villarreal. E está sendo constante. Na temporada passada em La Liga, ele anotou 19 gols e 3 assistências em 35 partidas. E nessa temporada, ele tem 6 gols e 3 assistências em 10 partidas. Uma média muito boa, e continua sendo uma boa opção para o Barça. As informações de última hora dizem que o jogador ainda tem o desejo de ser jogador do Barça. Mas, segundo o Mundo Deportivo, o jogador camaronês quer decidir seu futuro na janela de transferências de janeiro, mas que seja emprestado ao Levante até junho. E vou explicar do porquê dessa exigência, entre aspas, do atacante. O que acontece é que ele nessa temporada já jogou tanto pelo Villarreal quanto pelo Levante. Segundo as normas de La Liga, o jogador não poderia atuar em um terceiro clube nesta mesma temporada. E por esse motivo, se o Barça o contrata em janeiro, não poderia jogar até junho a Liga. E por isso, o FC Barcelona não cogitava a contratação do jogador para janeiro. Mas a exigência do Eyong é justamente resolver a sua situação na janela de transferências de janeiro e ser emprestado ao próprio Levante até junho, que é quando termina a temporada. O clube catalão não tem problemas com essa exigência, a não ser o de sempre, entrar na regra 1-1, para poder estar dentro da normativa do fair play financeiro, para poder cobrir seu salário sem problemas de inscrição. Mas a melhor notícia, sem dúvidas, é a multa rescisória do jogador. Pois ele tem uma multa de 30 milhões de euros para equipes da Espanha e 40 milhões de euros para equipes da Premier League. E honestamente eu acho que o custo-benefício é ótimo. Ele tem 22 anos, é o segundo máximo artilheiro de La Liga,
empatado com Julián Álvares com 6 gols e atrás apenas do Mbappé. Imagina esse cara jogando no Barça, com jogadores de muita qualidade deixando ele na cara do gol. Eu acho que seria uma aposta ótima. É claro que a opção que o Barça sonha é com o Julián Álvares. Mas nesse momento, tirar ele do Atlético de Madrid seria no mínimo 100 milhões de euros, e não condiz com a realidade financeira atual do Barça. E pelo custo-benefício, na minha opinião, seria a melhor opção o De Jong até mesmo que o Osimhen. Mas vou ficar atento às novas informações para manter vocês atualizados do que pode ocorrer no mercado de transferências de janeiro e dos rumores que vão saindo. Por enquanto é o que falei, Osimhen e De Jong são as principais opções para ser o substituto do Lewandowski, que já vai para os 38 anos, e é uma posição que cedo ou tarde deve ser renovada. E por se tratar de um jogador interessante, no caso do De Jong pela sua idade, e ser um jogador promissor. Vários clubes com maior poder financeiro, como o City, Arsenal e o Manchester United, podem complicar as negociações. Mas acho que essa foto e as atitudes do jogador levam a crer que o coração e a vontade do atleta é ser parte do melhor clube do mundo, apesar das circunstâncias atuais. Agora vou falar brevemente sobre o pedido de desculpas do Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, após a sua insatisfação por ser substituído no clássico contra o Barça. E o fato mais relevante é que ele pediu desculpas a todos, menos ao seu treinador Xabi Alonso. A postagem do Vinícius disse o seguinte: "Hoje quero pedir desculpas a todos os madridistas pela minha reação ao ter sido substituído no clássico. Assim como já o fiz em pessoa durante o treino de hoje, também quero pedir desculpas novamente aos meus companheiros, clube e presidente. Às vezes a paixão me vence, por sempre querer vencer e ajudar a minha equipe. Meu caráter competitivo nasce do amor que sinto por esse clube e por tudo que representa. Prometo continuar lutando cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia." Esse foi o comunicado completo do brasileiro, e teve uma ausência notável. Ele em nenhum momento citou seu treinador Xabi Alonso, sendo que foi o principal alvo do Vinícius em suas ações e declarações. Contudo, acredito que isso pode ser bom para o Barça, pois é notável que o grupo não está tão fechado e em um ambiente tão saudável como era antes com Carlo Ancelotti. E digo isso, não só pelas declarações do Vini, mas no fim do jogo, quando os jogadores fazem a rodinha para comemorar. Em nenhum momento agregam o Xabi Alonso, e acredito que pode haver um problema interno no clube que pode afetar nos próximos resultados da equipe merengue. E vamos ver como o treinador lida com isso, punindo o Vinícius com menos minutos, o que aumentaria os rumores. Ou cedendo às petições do brasileiro, que o deixaria com pouca autoridade com o resto do grupo. E por hoje é isso, craques. Quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que seria a melhor opção para ser o substituto do Lewandowski, De Jong ou Osimhen? E sobre o Julián Álvares, acham que o Barça deveria esperar um pouco mais ou fazer algum movimento drástico para tentar fazer todos os esforços possíveis para contratar o argentino? Ou seria um risco muito alto financeiramente falando? Fico atento à sua opinião aqui embaixo. Se curtiram o vídeo, deixa seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem com seus amigos culés. Isso ajuda muito o nosso crescimento e fortalece meu trabalho. Agradeço desde já o apoio, forte abraço e até a próxima. Visca Barça!